O aeroporto parecia engolir Natália em sua solidão. As lágrimas escorriam enquanto ela apertava contra o peito o buquê que deveria ter brilhado no altar no dia seguinte. O painel de voos piscava com uma única palavra que destruía tudo: atrasado. Pela segunda vez. O celular vibrava sem parar no colo, mensagens se acumulando como um coro de vozes que não entendiam a gravidade daqueles minutos. Os pais do noivo confirmando detalhes, a florista ajustando os últimos arranjos, a amiga de infância enviando fotos da decoração quase pronta. Todos menos ele. Alexei, o homem que prometera ser seu porto seguro, sumido desde a manhã, inalcançável como um fantasma. Ela havia calculado cada segundo daquela viagem: pousar, pegar o vestido na mansão, buscar as alianças e aguardar o amanhã chegar. Mas o destino, como sempre, ria dos planos humanos. O café no copo de papel esfriara, amargo como a certeza de que algo estava errado. Natália queria ouvir sua voz, aquele timbre calmo que dizia: tudo sob controle, mas o silêncio do outro lado da linha era mais alto que qualquer promessa. Foi então que ela, uma mulher de vestes coloridas e mãos calejadas pelo tempo, sentou-se ao seu lado no banco de metal frio. Não com pena, não com palavras vazias, mas com a sabedoria de quem já viu a vida se desmontar e se recompor. Filha, quando a vida atrasa um voo, é porque o destino quer que você veja algo pelo caminho, disse, enquanto ajustava uma corrente fina no pescoço. Não entre pela porta da frente amanhã. Use a dos fundos. Silenciosa. Lá, você encontrará o que precisa. Natália riu, incrédula, mas algo naqueles olhos experientes a fez assentir. Obrigada, Maria. A mulher apenas acenou com a cabeça, como se soubesse que o verdadeiro agradecimento viria depois, quando a dor se transformasse em clareza. O avião finalmente decolou, cortando o céu que se pintava de tons pastéis. Natália fechou os olhos, mas o sono não veio. Em sua mente, os últimos meses desfilavam como um filme. Alexei, sempre impecável, sempre ocupado com seus depois a gente conversa, e confia em mim. Ela que só queria simplicidade, um jantar de domingo, um trabalho que não a esmagasse, um chá quente ao anoitecer. Havia-se convencido de que aquele homem, com seus gestos calculados e presentes perfeitos, era a peça que faltava. Até que a peça revelou sua verdadeira forma. Ao desembarcar, a noite já estendia sua capa azulada sobre a cidade. Natália ligou para Alexei mais uma vez. O assinante não pode ser alcançado. Como sempre. As mensagens no grupo da festa continuavam a pipocar. Fotos dos enfeites, risadas, a empolgação de quem não sabia que o palco estava prestes a desabar. Chego já digitou, mas suas mãos tremiam. E então, como um eco, as palavras de Maria voltaram, pela porta dos fundos. Era absurdo. Mas que mal havia em ver a mansão sem o glamour das luzes e dos sorrisos forçados. O táxi dobrou pela estrada de terra, longe dos holofotes. O cheiro de grama cortada e metal quente invadiu o carro. Natália desceu, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A porta dos fundos estava entreaberta, e dali vinham vozes que não eram para seus ouvidos. Amanhã assinamos os papéis e pronto. Daqui a 2 meses, nos separamos sem alarde. Diremos que não deu certo. Minha mãe precisa dessa calma, e os negócios não podem ser afetados. A voz de Alexei, fria, prática. Como se estivessem falando de um contrato, não de uma vida. Você acha que ela não vai perceber? Riu outra voz. Era de Gênia, sua amiga de infância, a madrinha, a pessoa em quem Natália confia seus segredos. Depois de tudo, quanto tempo ainda serei a amiga da noiva? Perguntou Gênia, com um tom de cumplicidade que cortou mais fundo que qualquer faca. Não é questão de sorte, é questão de timing, respondeu Alexei, servindo champanhe. O estalo das taças soou como um tiro. Você sabe esperar. Depois a gente descobre que sempre nos amamos. Natália não gritou, não chorou, apenas sentiu o mundo girar devagar, como um peão perdendo força. Tudo aquilo, os jantares, os planos, as promessas, era apenas mais uma transação. E ela, a peça descartável do tabuleiro. Voltou ao carro com passos firmes. Ligou para a administração da mansão e cancelou tudo. O buffet, a decoração, a orquestra. Por favor, assumam os custos com minha conta, pediu, com uma calma que a surpreendeu. Depois, discou para a mãe. Mãe, não haverá casamento amanhã. Estou bem. Eu explico quando chegar. O silêncio do outro lado foi quebrado por um suspiro trêmulo. Minha filha, venha para casa. No grupo da festa digitou a mensagem final. Pessoal, peço desculpas. O evento foi cancelado. Razões pessoais. Conversaremos individualmente. Desligou as notificações e respirou fundo. Pela primeira vez em meses, o peito não doía. Uma funcionária da cozinha viu ali, imóvel, e perguntou se precisava de ajuda.
Natália sorriu, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez naquele dia. Não, obrigada. Já encontrei o que precisava. E seguiu em frente, leve como as nuvens que o avião havia deixado para trás. O ar da tarde ainda guardava um calor suave quando Natália pisou na calçada, os passos leves, como se o chão a carregasse. A mulher da cozinha, aquela que a observara no aeroporto com um olhar que parecia enxergar além das palavras, agora sorria ao vê-la passar com um pão fresco no braço. Não trocaram nenhuma frase, mas Natália sentiu o peso de um aceno silencioso, uma cumplicidade que não precisava de explicações. Você encontrou, parecia dizer aquele sorriso. E ela havia encontrado. As mensagens continuavam chegando, mas agora eram como folhas secas arrastadas pelo vento, ruído sem substância. Alexei insistia em justificativas que soavam como eco de um script mal ensaiado, a mãe dele, em recriminações veladas de filha que não soube valorizar os amigos, em perguntas que mais pareciam acusações disfarçadas. Natália não respondia. Havia aprendido que algumas conversas são como portas giratórias, você entra achando que vai a algum lugar, mas acaba sempre no mesmo ponto de partida. Fechou os grupos, arquivou as triais, deixou que o silêncio fizesse o trabalho que as palavras não conseguiam. Sua mãe serviu o chá com a precisão de quem sabe que certos gestos são mais eloquentes que sermões. Bebe devagar, disse, enquanto o vapor subia da xícara como uma promessa. O corpo fala antes da boca. Natália obedeceu. E foi no segundo gole que percebeu, a exaustão não era só da alma. Era algo mais denso, mais físico, como se o cansaço tivesse se aninhado nos ossos. A princípio, atribuiu ao outono, a mudança de luz, ao ritmo acelerado do novo trabalho, onde, pela primeira vez em anos, sentia que suas mãos e sua voz tinham o peso certo. Mas quando as tonturas começaram a chegar como visitas indesejadas ao anoitecer, e o cheiro do café da manhã passou a lhe causar náuseas, soube que era hora de ouvir o que o corpo gritava em surdina. O médico tinha olhos que não julgaram, nem quando ela gaguejou ao explicar a falta de planejamento, a bagunça dos últimos meses. Ele apenas sorriu, ajustou os óculos e apontou para a tela do ultrassom. Aqui veja, um ponto de luz que insiste em brilhar. Natália olhou para aquele borrão pulsante e sentiu algo se rearranjar dentro dela, não como um peso, mas como uma âncora. Quando saiu do consultório, o mundo parecia mais nítido, como se alguém tivesse limpado o vidro embaçado por trás do qual ela vivia. André esperava do lado de fora, com um buquê de margaridas brancas, porque rosas são clichê, e você merece algo que não seja óbvio. Não fez perguntas. Não disse eu sabia. Apenas segurou sua mão com uma firmeza que falava por ele. Estou aqui. Sempre estive. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenos rituais. Chás de gengibre pela manhã, caminhadas lentas pelo parque onde os patos já a reconheciam, noites em que André lia em voz alta trechos de livros antigos enquanto ela aninhava a cabeça em seu ombro. Não havia pressa. Não havia cobranças. A vida que antes parecia um quebra-cabeça com peças faltando, agora se encaixava em um ritmo orgânico, como as estações, inevitável, necessário, belo em sua imperfeição. Até que numa tarde de dezembro o passado bateu à sua porta. Ela ouviu antes que ele a visse, Alexei, parado na esquina como um fantasma deslocado no tempo. O mesmo casaco que usará no dia do cancelamento, os mesmos gestos nervosos ao mexer no celular. Só que agora seus ombros estavam curvados, como se carregasse algo mais pesado que uma mala de viagem. Quando ergueu os olhos e a reconheceu, seu rosto se partiu em uma expressão que era metade surpresa, metade desespero. Natália não sentiu ódio, não sentiu alívio. Sentiu, acima de tudo, uma tristeza limpa, como a que se tem ao ver um pássaro com a asa quebrada, pena, mas sem vontade de consertar. André percebeu a tensão em seu corpo antes mesmo que ela se virasse. Quer que eu vá embora? Perguntou baixo. Ela balançou a cabeça. Não, quero que fique. E foi isso, aquela presença silenciosa ao seu lado, que deu a Natália a coragem de caminhar até ele. Oi, disse Alexei, a voz rouca. Parecia ter ensaiado a frase, mas ela saiu errada como uma nota desafinada. Oi? Um silêncio. Os segundos se esticaram como chiclete. Eu só. Ele engoliu em seco. Quis ver como você estava. Natália observou suas mãos, que tremiam levemente. Lembrou-se de como aquelas mesmas mãos um dia haviam segurado as dela com promessas que evaporaram como fumaça. Estou bem, respondeu simplesmente. E era verdade. Alexei abriu a boca, fechou. Olhou para André, que o encarava com uma calma inquebrantável, e então para o chão. Desculpa, murmurou, tão baixo que quase se perdeu no vento. Ela não respondeu. Não porque não aceitava,
mas porque algumas desculpas são como sementes jogadas em terra árida, não germinam por falta de solo, não por falta de vontade. Quando se viraram para ir embora, Natália sentiu o peso de um olhar nas costas, mas não olhou para trás. Algumas portas só se fecham quando paramos de empurrá-las, e algumas estradas só se abrem quando deixamos de olhar para o retrovisor. André apertou sua mão com mais força. Vamos para casa? Perguntou. Ela sorriu. Vamos. E seguiram adiante enquanto a noite caía sobre a cidade como um manto suave, e as luzes dos postes acendiam, uma a uma, iluminando o caminho. Amaro. Seu olhar deslizou até a barriga, quase imperceptível sob o casaco, e por um instante algo que já não era calor, mas apenas uma sombra do que um dia fora, tremeluziu em seus olhos. Ele abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa, talvez um nome, um pedido, uma desculpa tardia. Mas só assentiu perdido sem força, como quem reconhece que algumas palavras nascem mortas. Natália respondeu com um aceno igual, nem frio nem gentil, apenas humano. Depois virou-se para André, encostou-se em seu braço e seguiu em frente. Atrás ficou um homem com quem o essencial nunca aconteceu. Só o que ficou foram verdades nuas, aquelas que não precisam de testemunhas. No inverno compraram um berço pequeno, um cobertor macio, fraldas coloridas. Maria trouxe um amuleto, um minúsculo ramo de lavanda seca, sem explicações, sem palavras vazias. A mãe de Natália tricotou uma touca com pontos apertados, como se quisesse abrigar não só a cabeça da netinha, mas também os anos que veriam. O pai, em silêncio, fixou uma prateleira na parede e verificou as janelas. As janelas. André imprimiu uma foto das patas das utas na neve e pendurou sobre a cômoda. No verso escreveu a lápis com letra firme: lar é quando está quieto e quente. Quando a menina nasceu, Natália a segurou nos braços pela primeira vez e entendeu que o mundo havia se expandido e se contraído ao mesmo tempo. Maior, porque uma nova vida o preenchia. Menor, porque tudo que não cabia nessa equação, as dúvidas, os medos, as portas erradas, havia se dissolvido como fumaça. Chamaram-na de Vária. Um nome que soava como um suspiro, como o som do vento entre as cortinas. Maria apareceu no terceiro dia, passou os dedos pela bochecha da neta e murmurou sorrindo: olha como ela respira. Ritmado. Isso quer dizer que a mãe está em paz. Natália sorriu de volta. Lembrou-se dos aeroportos, das malas arrastadas, das partidas adiadas. Pensou que às vezes um atraso não é um castigo, mas um presente, o tempo necessário para enxergar o que está escondido atrás da cortina. Na primavera, Vária estreou seu primeiro carrinho, com rodas macias que mal faziam barulho no asfalto. Passeavam pelo parque, ouvindo os pássaros, rindo quando as utas, espertas, nadavam em direção a quem não fazia alarde. André fotografava as mãozinhas da filha, os olhos de Natália. Neles não havia mais a agitação de antes, apenas uma quietude nova, aquela que só vem quando se sabe que o chão sob os pés é firme. Certo dia, ao passar pela antiga propriedade, Natália parou junto ao portão. O sol batia nas pedras do caminho, crianças corriam pelo jardim, cortinas se moviam nas janelas. Ela ficou ali, imóvel, por um minuto inteiro. Depois pegou a mão de André e disse: vamos dar a volta. Caminharam pelo lado de fora, espiaram o quintal, viram a cozinha de onde antes saíam risos que não eram para eles. Tudo era diferente agora, as pessoas, a música, até o cheiro do ar. A cancela rangeu leve. Natália sorriu. Aqui está bem. Foi aqui que aprendi que às vezes é preciso dar um passo para trás, para depois dar 10 para frente. André apertou seus dedos. Obrigado àquele que nos fez sair pela porta dos fundos. Obrigado, ela concordou. Voltaram para casa. Sobre a mesa, um jarro com rosas silvestres, não por obrigação, não por cerimônia, mas porque a casa agora pedia flores. Ao lado, um caderno aberto. Na primeira página, 3 linhas escritas com esmero. Asterisco: não apressar o passo onde não te esperam. Não justificar escolhas que não foram tuas. Guardar só os gestos e as palavras que curam. Asterisco. À noite, Natália ferveu a chaleira, serviu chá com tomilho, ajustou o cobertor da cesta de Vária e sentou-se ao lado de André no sofá. Olhou para as próprias mãos, para as paredes que agora guardavam mais do que móveis e sussurrou: lar, lar. Naquelas 2 sílabas cabiam tudo. O aeroporto, a demora, a porta dos fundos, o silêncio entre eles, as patas das utas na foto, o banco do parque, as luvas secando na bateria, o cheiro de leite morno, a luz amarela do abajur. Tudo que torna a vida real, sem provas estrondosas, sem discursos grandiosos. Apenas essa simplicidade teimosa, tão difícil de cultivar, mas que uma vez enraizada, segura mais forte que qualquer âncora.
Se um dia lhe perguntassem se acreditava no destino, Natália sorriria e respondia: acredito que às vezes é preciso sentar, chorar, esperar, e então entrar pela porta errada para ver a verdade na hora certa. Depois a escolha é sua, ficar parado ou seguir. Eu escolhi seguir. E continuaria andando com o passo tranquilo de quem já tem o essencial, suas pessoas, seu canto, sua quietude.